27. Obrigado. Queridos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Queria convidar vocês a abrir a palavra de Deus em Oséias capítulo 5. Nós vamos do verso 8 até o verso 15. Oséias capítulo 5, do verso 8 até o verso 15. Diz a palavra do Senhor: toquem a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven: cuidado, Benjamim. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei o meu furor sobre eles como água. Isso aqui é o capítulo 5, verso 11. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Portanto, para Efraim eu serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei. Mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar sua ferida. Porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora. Vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Nosso Deus, nós estamos diante da Tua palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento, que nós possamos compreendê-la e aplicar aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, porque sem a iluminação do Espírito Santo, nada disso vai fazer sentido para nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos recordar um pouquinho a respeito do profeta Oséias. Os profetas, como a gente tem falado aqui, aliás, eu quero aproveitar para cumprimentar o pessoal que está nos seguindo pela internet. Boa noite para vocês também. E se preparem, porque no final vocês vão poder mandar perguntas, não é? Perguntas, não só o pessoal que está aqui presencialmente, mas você que está aí, nossa equipe aí vai selecionar as perguntas e nós vamos responder aqui. Recapitulando, o profeta era o homem da hora quando todas as outras instituições tinham falhado. A responsabilidade de conduzir o povo na lei de Deus era primeiramente do sacerdote. O sacerdote lia a lei de Deus no templo, tinha um lugar lá no templo onde era guardado o rolo da lei. E o sacerdote ali reunia a congregação de Israel, abria a lei de Deus e ele explicava a lei de Deus para o povo. Então, a responsabilidade primeira era do sacerdote. Depois tinha os juízes de Israel, que julgavam as causas que apareciam no meio do povo, quer seja de natureza eclesiástica, quer seja de natureza civil, mas era quem aplicava a lei de Deus no dia a dia do povo. E você tinha ainda o rei, que tinha a palavra final, porque ele era não somente rei de Israel, mas ele também era a autoridade máxima em questões religiosas. Se o rei se desviasse do Senhor, levava todo Israel com ele. E assim por diante. Quando o sacerdote falhava em cumprir sua missão, quando os juízes se corrompiam, quando os reis abandonavam o caminho do Senhor, quem é que Deus levantava? O profeta. O profeta era um homem do povo, nem sempre era uma pessoa da alta sociedade, como, por exemplo, Isaías era da alta sociedade e era da tribo de Levi. Mas, às vezes, Deus levantava um vaqueiro como Amós. Amós era vaqueiro. E ele cuidava, tinha uma plantação de sicômoros, que é um tipo de figo, e Deus tirou ele de lá para profetizar. E é o caso do profeta Oséias. Nós não sabemos quem ele era. A gente sabe apenas o nome do pai, a gente sabe que ele não era casado, por ocasião disso aqui, e nós sabemos que ele era do reino do reino do norte. Lembre que a essa altura Israel já havia se dividido.
durante o tempo de Davi, durante o tempo de Saul, de Davi e de Salomão, é o tempo do reino unido, quando as 12 tribos estão juntas debaixo de um rei. Depois de Salomão, o reino se dividiu. Ficaram 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. E começa aí o chamado período do reino dividido. E é quando o nosso profeta Oséias ele vai profetizar. Ele vai profetizar ao reino do norte, que foi dos 2 reinos o que se corrompeu primeiro e mais profundamente. O reino de Judá ainda vai aguentar um tempo. Para vocês terem uma ideia, os assírios invadiram o reino do norte no ano 722 a.C. E só 150 anos depois é que o reino do sul vai cair debaixo do domínio dos babilônicos. Deus havia levantado o profeta Oséias para advertir o povo, o reino do norte, dos pecados que eles tinham cometido, particularmente da idolatria. Esse era o pecado que sempre acompanhou a nação de Israel desde que ela saiu da terra do Egito. Passaram 430 anos lá no Egito. Aprenderam a adorar o boi-ápis, a adorar o crocodilo, o rio Nilo, a adorar Faraó, adoravam todos esses deuses lá do Egito. Então, a idolatria estava encravada no coração dos israelitas. E Deus levantava um rei, Deus levantava um juiz que fazia uma reforma na nação de Israel. Eles se arrependiam, pediam perdão a Deus, abandonavam os ídolos, morria o profeta, morria o juiz, morria o rei, voltava todo mundo para a idolatria. A história de Israel é cheia de altos e baixos com relação à idolatria. E o profeta Oséias, ele é levantado particularmente para denunciar isso aí. Por que o reino do norte foi primeiro? Por que ele se corrompeu primeiro e foi o primeiro a receber o castigo? Porque quando houve a divisão, o templo onde sacrifícios eram oferecidos a Deus ficou no reino do sul. E no reino do norte não tinha nenhum centro religioso, não tinha nada. Porque quando era reino unido, quando tinha as grandes festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, todos os judeus lá do norte, eles desciam lá para Jerusalém para celebrar as festas lá, oferecer sacrifício, porque era lá que estava a Arca da Aliança, o templo, os levitas ministravam lá. Quando houve a divisão, e que tudo isso ficou com o reino do sul, o rei Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino dividido, o reino do norte, ele pensou, ora, assim que der a Páscoa, meus súditos vão descer lá para Jerusalém para adorar a Deus no templo, e chegando lá eles vão, quem sabe, pensar e dizer, rapaz, melhor é aqui, né? Porque aqui está o templo, aqui está a dinastia do rei Davi, aqui estão os levitas, os sacerdotes. E Jeroboão, com medo de perder o povo nas peregrinações religiosas, o que é que ele fez? Fez 2 bezerros de ouro e colocou um em Gilgal e o outro em Betel e disse para Israel, são esses os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Vocês não têm que descer para Judá, para o reino do sul, para adorar a Deus. Vocês vão adorar a Deus aqui. E aí o povo todo foi na idolatria por conta do rei Jeroboão. E os bezerros de ouro continuaram, né? Onde é que eles pegaram a ideia do bezerro de ouro? Lá daquele episódio de Êxodo 32, quando Israel faz um bezerro de ouro para si, por conta da demora de Moisés descer do monte com a lei. Estão lá os bezerros, todo o reino do norte se curvando diante dos bezerros, cometendo idolatria. Deus levanta os profetas para denunciar isso aí, particularmente a idolatria. Tinha outros pecados, corrupção, imoralidade, violência, injustiça, mas o principal era exatamente a idolatria. E o que nós acabamos de ler aqui é parte das mensagens de Oséias à nação do norte, ao reino do norte, denúncia dele contra a idolatria e, ao mesmo tempo, ele já antecipa que vai acontecer coisa semelhante com o reino do sul. Né? Vai acontecer coisa semelhante com o reino do sul. Então, deixe-me sentar aqui agora, né? Para poder facilitar aqui. Eu queria ver com vocês, em detalhe, a profecia de Oséias e ver depois
como é que se aplica para nós, tá bom? Então, primeiro, do verso 8 até o verso 12, o que nós temos é Oséias dizendo, avisando ao povo, avisando ao povo de que Deus vai castigá-los. Olha aí, ó, verso 8. Toquem a trombeta em Gibeá, façam soar o alarme em Ramá, comecem a gritar em Bet-Aven, cuidado Benjamim. Então, nesse verso, o profeta está dizendo, prestem atenção, toquem a trombeta era tocada quando o perigo se aproximava e era necessário reunir o povo. Então, toca a trombeta, é como se tocasse o alarme aqui de que está chegando o tsunami. Né? Toca a trombeta em Gibeá. Gibeá era uma cidade relacionada com o rei Saul, que era famosa por alguns episódios grotescos na história de Israel, depois você dá uma olhada. Façam soar o alarme em Ramá, outra cidade também associada com depravação, imoralidade, episódios aconteceram ali. Comecem a gritar em Bet-Aven. Essa aqui a gente não sabe a razão exatamente porque está aqui, mas eram cidades do Reino do Sul. E o profeta está dizendo, toca o alarme aí, toque o alarme aí. Por quê? Verso 9. Efraim, das 10 tribos do norte, Efraim era a mais forte. Por isso, em vez de chamar de Israel, às vezes é chamado de Efraim, porque Efraim representava as 10 tribos do norte. Então, Efraim, as 10 tribos, se tornará em desolação no dia do castigo. O profeta está avisando. Né? Deus diz, toca o alarme, porque Efraim, vocês vão ser totalmente desolados no dia que eu resolver castigar vocês. Deus, na misericórdia dele, avisando, né? Dizendo, toca o alarme. Efraim se tornará em desolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Isso significa que Deus já tinha avisado antes, não era a primeira vez. Já tinha sido dito isso. E quando a gente olha a história do profeta Oséias, a gente vê que teve pelo menos 3 profetas antes dele. Elias, Eliseu e Jonas. 3 profetas. Oséias vem depois e ele é do tempo de Amós, de Isaías e de Miqueias. Então Deus já tinha falado antes de Oséias e durante o tempo de Oséias, de que esse castigo haveria de vir. Como ele diz aqui, entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Ou seja, os profetas disseram lá nas tribos de Israel, Deus vai trazer um castigo sobre vocês. É como se Deus dissesse através de Oséias, eu não estou dizendo nada novo para vocês, eu estou dizendo que a hora chegou. Chegou a hora que já foi profetizada, que foi dita, aquilo que eu disse vai se cumprir. E no verso 10, sobra para Judá agora. Veja como o discurso muda. Verso 10 ele diz, os príncipes de Judá, Judá agora já é reino do sul, são como os que mudam os marcos. Ao que é que ele se referia? Ao fato de que antes dos período dos reis de Judá, enquanto Oséias estava profetizando, antes adorava-se a Deus. O reino do sul sempre teve reis como Ezequias, Uzias, Josias, Joás, que eram homens tementes a Deus. Então tinha toda uma história na dinastia de Davi, antes do tempo de Oséias, de reis em Judá, que temiam a Deus e andavam nos caminhos de Deus. Mas agora aquela geração ia mudar os marcos antigos e abandonar Deus e a antiga religião por outra religião. E como resultado, eles também, veja aí, ó, verso 10, os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos, ou seja, abandonaram a religião dos seus pais, abandonaram Davi, abandonaram Salomão e se meteram com os ídolos, Baal, Astarote, todos aqueles deuses daquela época. Por isso, Deus diz aí no final do verso 10, derramarei o meu furor sobre eles como água. A água aqui talvez seja uma reminiscência ou uma alusão ao dilúvio, que Deus usou a água para destruir o mundo de então. Então Deus diz, eu vou cair em cima de vocês como no tempo de Noé, no dia do dilúvio, quando o mundo foi destruído por conta da água. Continua aqui,
do verso 11 em diante, o profeta Oséias, se referindo ao juízo, ele volta para a tribo do norte. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Aqui eu queria fazer duas observações para vocês. Vocês estão vendo que o verbo aqui está no presente. Efraim está oprimido e esmagado pelo juízo. Só que não. Na época de Oséias, ainda não. Ainda não. O que é que a gente chama isso aqui? A gente chama de presente profético ou passado profético. É quando o profeta fala do futuro com tanta certeza que ele fala como se já fosse um fato consumado. Efraim vai ser oprimido. E ele fala, Efraim está oprimido. Por quê? Porque ele sabe que Deus vai cumprir aquilo que ele disse. É o que a gente chama de presente profético, quando a gente faz análise de texto. Efraim está oprimido, não é que ele está agora, mas ele vai ficar oprimido e esmagado pelo juízo. O juízo aqui é o juízo de Deus. Deus é justo, Deus é misericordioso, é santo, justo e bom, mas ele é justo juiz. E agora a justiça de Deus determinou que chegou a hora. Deus não ia aguentar mais, não ia suportar mais a idolatria do Reino do Norte. E por que Deus ia fazer isso com o seu povo? Veja o final do verso 11. Porque preferiu seguir a vaidade, e a minha segunda observação é essa. A palavra vaidade no hebraico é geralmente usada para se referir aos ídolos. Os ídolos são vaidade. É uma das maneiras pelas quais os autores do Antigo Testamento se referem aos ídolos. Eles são vaidade. Por que são chamados de vaidade? Porque se você compará-los com o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, eles não passam de vaidade, não são absolutamente nada. Entretanto, verso 11, Efraim será oprimido e esmagado pelo juízo, porque preferiu seguir a vaidade. Eles conheciam a Deus, sabiam o que é que Deus fez, como Deus os tirou da terra do Egito, todos os milagres que Deus fez, a grandeza, a glória do Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mesmo assim, eles preferiram seguir a vaidade. E a gente pergunta, o que é que passa na cabeça de um judeu que tem esse histórico de antecedentes, antepassados, que temeram a Deus, que conheceram a verdade, que proclamaram todos os grandes benefícios de Deus? Por que eles trocam Deus por esses ídolos? E algumas respostas podem acontecer. Primeiro, porque o apelo naquele tempo da idolatria era muito grande. Todos esses deuses pagãos eram deuses da fertilidade. Eles prometiam sucesso, que você teria a sua roça iria produzir, que o seu gado no curral, nenhuma vaca iria abortar, produziria bezerrinho após bezerrinho, sua criação de o que quer que fosse que você criasse se multiplicaria, esses deuses fariam chover sobre a terra. Esses cultos eram todos voltados para fertilidade, prosperidade. Tanto é que fazia parte do culto deles a prostituição cultural. Ou seja, as sacerdotisas, elas se deitavam com os adoradores e tinham relações, porque, ao fazer isso, eles estavam encenando o ciclo de fertilização da terra. A chuva que cai e fertiliza a terra, que vai dar o fruto. O adorador fertiliza a sacerdotisa, que vai dar filhos, que vai trazer frutos, enfim, tudo o que acontecia naquela época, não é? Por isso tinha tantos órfãos e desabrigados no mundo do Antigo Ocidente, e também Israel também como resultado disso aí. Portanto, porque preferiram seguir deuses que prometiam prosperidade e o culto era imoral e tudo mais, eu serei para Efraim, lembrando que Efraim se refere ao Reino do Norte, eu serei para Efraim como a traça. Para nós não, isso não parece, a traça, a gente nem sabe o que é, né? Raro, né, a traça hoje em dia, mas naquele tempo era uma praga, né? A traça ruía tudo. Quando dava traça na casa, eles ruíam absolutamente tudo, desde o couro. Lembra que quase tudo ali era feito de couro. Couro era feito de algum tipo a maioria era couro mesmo, né? E elas comiam absolutamente tudo. Era mortal, não é?
A gente não tem ideia do que essa praga representa para nós hoje, porque hoje a gente aprendeu a lidar com elas, né? E tudo mais. Mas Deus diz assim, eu vou ser aquela praga na tua casa, né? Vou roer tudo, não vai sobrar nada. Tudo isso que você queria que os deuses te dessem, então, se você tem, eu vou roer tudo, não vai sobrar absolutamente nada. E para a casa de Judá, vê que de vez em quando ele dá uma pancada no Reino do Sul, né? Porque, veja só, o Reino do Sul poderia estar olhando para Oséias, profetizando, dizendo, é isso mesmo, Oséias, é isso mesmo. Só que Judá também tinha seus ídolos. Eles também não adoravam somente o Senhor. De vez em quando aparecia, por exemplo, Manassés, filho do rei Ezequias, se não me engano, do rei Ezequias, que era um homem piedoso, mas gerou um ímpio como Manassés, que arrastou o Reino do Sul todinho para a idolatria. Para a casa de Judá, eu serei como a podridão. A podridão era outra coisa temível lá, porque não tinha um sistema de preservação de alimentos como nós temos hoje, né? Então, a coisa apodrecia porque não tinha maneira de preservar. A gente hoje conhece pouco disso aí, né? A não ser quando os nossos filhos adolescentes, eles comem metade de uma maçã, deixam outra metade lá, vai apodrecendo, um sanduíche pela metade, né? Alguma coisa assim. Mas Deus diz, eu vou ser como podridão para vocês. Ou seja, o castigo vai ser terrível. Então, essa é a minha primeira parte aqui. Hoje, os assírios iriam invadir Israel por conta da idolatria e Deus estava avisando e dizendo o que ia acontecer. Por quê? Ele é justo, o juízo dele estava para se derramar, mas ele também é compassivo. Que Deus faria isso? Olha, estou avisando, eu vou castigar você. É como se dissesse assim, tem tempo. Se vocês se arrependerem, se vocês abandonarem os ídolos, eu vou perdoar vocês como eu perdoei Nínive. Lembra que o episódio de Nínive aconteceu antes de Oséias. Antes. Então, né, se vocês se arrependerem, eu posso perdoar vocês como eu perdoei Nínive e restaurar vocês. Deus, na sua misericórdia, avisando que vai fazer isso. E hoje em dia, ele faz a mesma coisa? Absolutamente. A pregação do Evangelho, que nossa responsabilidade é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas para as pessoas, mas também dizer para elas, se você não se arrepender e não crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o juízo de Deus vem sobre você. Então a gente anuncia não somente a salvação em Cristo, mas a chegada do juízo sobre o ímpio. Como o apóstolo Paulo fala, que o evangelho que a gente prega, ele é aroma de vida para os que se salvam e cheiro de morte para aqueles que se perdem. O mesmo evangelho. Exatamente porque Deus, na sua misericórdia, ele tem essa compaixão. Agora, segunda parte aqui que eu queria trazer para vocês é que os poderosos não poderiam salvar Israel. Olha aí que interessante, né? O verso 13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria e enviou mensageiros ao grande rei, mas ele não tem condições de curá-los nem de sarar a sua ferida. O que é que está por detrás disso aqui? Na época de Oséias, o Reino do Norte estava financeiramente indo bem, porque o rei Jeroboão II, que é o rei dessa época, ele era um estrategista, ele era um político e um administrador muito bom. Era um idólatra, mas essa parte ele fazia bem. Então o reino ia bem. Mas começava a ter sinais no horizonte do cenário político mundial do surgimento da Síria. E a Síria era voraz. Ela havia se levantado debaixo da dinastia dos Tiglat-Pileser, que eram os reis que comandaram tudo isso aí. Já haviam tomado conta do mundo conhecido e eles agora estavam marchando para o Egito, que era a grande potência da época. O Egito, depois a Síria, depois a Babilônia. É esse ciclo aí. Então, os assírios estavam surgindo no horizonte, era uma potência, tinha um exército, uma máquina militar muito grande, e eles botaram os olhos lá no Egito. Se você olhar no mapa, quem é que está exatamente no meio do caminho entre a Síria e o Egito? Israel.
está bem no meio, bem no caminho. Então, quando a Síria se levanta para vir para a conquista do Egito, tem que passar por Israel, não é? Tem que passar por Israel. E agora, o Jeroboão II não era besta, não é? Ele estava vendo as coisas se alinharem, não é? Ele está dizendo, rapaz, esse pessoal vai ter que passar por aqui. E nós não temos condição de brigar com os assírios, né? Israel era desse tamanho, né? A Síria era uma potência gigantesca. E aí o que eles fizeram? Eles foram pedir arrego para não errar o nome aqui, qual Tiglat-Pileser era? Era o terceiro, Tiglat-Pileser III, que era o rei da Síria. Eles enviaram embaixada para pedir termos de paz, mas não receberam sinal de ajuda ou de apoio do rei. Era como se Deus dissesse assim, você acha que você vai escapar do meu castigo? Você está confiando no rei da Síria, que ele poderia livrar você? É exatamente aqui. Ó. Quando Efraim viu a sua enfermidade, quando ele percebeu que ele estava fragilizado, e Judá notou a sua ferida, Efraim se dirigiu à Síria, enviou mensageiros ao grande rei, que é Tiglat-Pileser III. Mas ele não tem condições de curá-los, nem de sarar sua ferida. Por quê? Porque o problema era espiritual, e Tiglat-Pileser só entendia de guerra. Não podia resolver o problema. O problema de Israel é que pecou contra o Altíssimo. Pecou contra o Deus da aliança. É esse o problema. E Tiglat-Pileser não podia fazer, porque, meu amigo, eles iriam enfrentar o Todo-Poderoso. E quem era a Síria diante do Todo-Poderoso? Então, o rei disse, olha, né, porque talvez até já tinha planos de invadir, não ofereceu esperança, não garantiu absolutamente nada aos judeus, ao Reino do Norte, mas é que eles se preparassem, porque a guerra bateria na porta deles. É o que acontece, não é, hoje em dia. As pessoas, quando se veem apertadas, não é, elas vão e correm para seus consolos, os seus refúgios e as suas soluções, vão procurar auxílio na bebida, vão procurar auxílio no braço do homem, vão tentar resolver o problema por si próprios, quando, na verdade, se tivessem o favor de Deus, se tivessem se humilhado, se quebrantado diante de Deus, teriam uma solução. Deus abriria portas, porque dele é a prata, dele é o ouro, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Às vezes o cristão vai bater na porta errada quando ele está estressado, quando ele está oprimido, quando ele está cheio de problema, de angústia, de dificuldade, vai bater na porta errada, vai bater na porta de Tiglat-Pileser. E aqui o profeta disse, isso aqui não pode curar, não vai resolver o problema. Vocês têm que procurar aqueles que vocês ofenderam, que é o Todo-Poderoso, e fazer as pazes com ele. Porque, olha o que é que o Todo-Poderoso está preparando. Verso 14. Porque para Efraim eu serei como um leão, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo os despedaçarei, e depois irei embora, vou arrastá-los comigo, e não haverá quem possa livrá-los. Leões eram muito comuns nos desertos do Antigo Oriente. E os leões eram extremamente temidos, né? Por conta da dentada. Eles pegavam a presa, rasgavam e puxavam para dentro do seu covil, e lá eles terminavam de comer, né? Quebrando os ossos e tudo mais. Então, o animal que fosse apanhado por um leão, esqueça, né? Já era. Se um homem fosse pego por um leão, a morte dele era certa. Eles eram os animais mais temidos daquela época. Deus está dizendo aqui, através de Oséias para Efraim, eu serei para vocês como um leão. Serei para a casa de Efraim como um leão e para a casa de Judá como um leãozinho. É só uma maneira de... Leão e leãozinho é tudo leão, não é? Eu só quero distância. Para mim, o melhor leão é o chinês. Está lá na China e eu estou aqui. Então ele diz, eu mesmo os despedaçarei. Ou seja, quando Tiglat-Pileser vier e destruir vocês, sou eu que estarei fazendo isso. Estarei usando a Síria como meu instrumento para destruir vocês. Eu despedaçarei vocês e depois irei embora e vou arrastá-los comigo. Assim como o leão pega a presa e arrasta,
Deus está dizendo, eu vou pegar vocês, vou arrastar para fora da terra prometida, e foi o que aconteceu. Essa era a prática dos assírios, levar os cativos para a terra da Síria, deixar um pouquinho de gente, trazia um monte de assírios para morar com aquela gente que ficou, e aí acabava de vez com a raça dos judeus. Vocês sabem qual foi o resultado disso aqui, não é? Que povo surgiu dessa tática aqui? Os samaritanos. Os samaritanos eram resultado já ia dizer cruzamento, né? Ou era, né? De fato era mesmo, né? Do cruzamento dos samaritanos com os judeus que sobraram depois da invasão da Síria. Que isso era a tática de guerra da Síria. A Babilônia já era diferente. A Babilônia deixa você ficar na sua terra, mas você tem que pagar imposto. Né? É diferente. E tem outras complicações aí. Bom, Deus diz, eu vou despedaçar e eu vou arrastar vocês para fora da terra, como um leão arrasta a sua presa para o seu covil, e não haverá quem possa livrar vocês das minhas mãos. Ninguém poderá livrar. E realmente não livrou mesmo. Né? Não livrou mesmo. Porque eles tinham que buscar ao Senhor e não os ídolos. E veja como termina, que é a última parte aqui da passagem da profecia de Oséias. Aqui no verso 15, Deus dizendo que ele vai... Eu vou ler. O texto é autoexplicativo. Irei e voltarei para o meu lugar. Olha Deus dizendo isso para a nação de Israel. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Até aqui, até esse ponto, Deus ainda tem esperança. Falando humanamente, Deus ainda tem esperança de que seu povo se arrependa. Tem esperança. Só que essa esperança, ela é transferida. Eu vou ler aqui, eu separei para ler para vocês aqui, um trecho de Deuteronômio, que é a base disso que está escrito aqui. Lá em Deuteronômio, no capítulo 20, no capítulo 4, do verso 27 em diante, o Senhor disse o seguinte, olha, à nação de Israel. Moisés, falando à nação de Israel, disse o seguinte, o Senhor vai espalhar vocês entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes onde o Senhor vai levá-los. Lá vocês servirão a deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscam, agora essa parte, de lá do cativeiro, vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão quando buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Ou seja, lá em Deuteronômio, Moisés já tinha dito, quando vocês forem levados cativos da terra prometida, lá na terra do desterro, onde vocês adorarão outros deuses, vocês conhecerão outras realidades. Se lá vocês se lembrarem de mim e vocês clamarem para o meu nome, eu vou me lembrar de vocês e eu vou trazer vocês de volta. Já estava escrito em Deuteronômio que Deus faria isso. Oséias só está repetindo aquilo que Deus já tinha dito. Irei, voltarei para o meu lugar. Já pensou isso aqui? Imagina, tem um pessoal conversando, não é? Aí você chega e o assunto é seu, o assunto é importante, tem a ver com você, mas você não consegue entrar no assunto. Você diz, não, tá bom, eu vou voltar para o meu lugar. Quando vocês quiserem falar comigo, vocês me chamam. É Deus dizendo assim, mesma coisa, eu vou voltar para o meu lugar. Quer dizer, como se ele dissesse, tá, desculpa, né? Tá, eu mandei profetas para alertar vocês, foi mal, tá? Vou voltar para o meu lugar. Tá? Quando vocês quiserem, me procurem. Pensou Deus fazendo isso? É o que ele está dizendo aqui, né? Voltarei para o meu lugar. Qual é o lugar de Deus? Até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Eu estou aqui esperando vocês. Estou aqui no meu lugar, no meu trono celestial, com o Senhor Jesus, mediador, aqui em pé, Senhor do universo.
Estou esperando. Estou esperando. Até que vocês busquem a minha face. Aí ele diz, ó, estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Ou seja, quando houver a invasão, que eles perderem família, bens, gado, plantação, mulher, filho, quando eles virem toda a desgraça que o pecado deles trouxe sobre eles, quem sabe assim me buscarão. Gente, é uma verdade infeliz, que às vezes requer o sofrimento e a dor para trazer a pessoa para Deus. A pessoa não quer ouvir. A gente prega, ensina, mostra, a gente ouve, a gente não quer ouvir. Então, resta a Deus o recurso de dizer, eu vou voltar para o meu lugar, mas eu vou oprimir você, vou colocar você numa situação difícil, quem sabe, na angústia, você vai me buscar. Porque é verdade que dificilmente o rico entrará no reino dos céus, segundo disse Jesus. Dificilmente entrará no reino dos céus. Mas quando Deus tira tudo, a pessoa, né, como alguém já disse, só existe ateu até o pitbull pular a cerca. Na hora que o pitbull pulou a cerca, não tem ateu. Né? O cara vai gritar para tudo quanto é de Deus que ele conhece. Deus, às vezes, nos coloca numa situação difícil, de angústia, de opressão, de sofrimento, porque Ele espera que nós o busquemos. Eu não sei o objetivo particular de Deus com o sofrimento que você está passando agora. Eu não sei, porque isso faz parte da providência de Deus, da secreta providência de Deus. Mas se você me perguntar qual é o propósito geral de Deus, está aqui nesse versículo. O propósito geral de Deus com o sofrimento do crente é: busque a minha face, venha para perto de mim, se desapegue das coisas desse mundo, busque em primeiro lugar o meu reino e tudo mais vai ser acrescentado. Eu creio que é isso que Deus quer nos ensinar quando o sofrimento bate à porta. Se é para corrigir algum pecado em particular, aí entre você e Deus. Mas, em geral, o propósito de Deus é didático. O sofrimento é didático. Lutero dizia que tinha duas coisas que faziam o cristão. Era a oração e o sofrimento. É isso que faz o cristão, a oração e o sofrimento. E eu tendo a concordar com Martinho Lutero, sim. Eu acho que ele está corretíssimo. O que é que eu quero terminar com algumas aplicações, embora aqui eu praticamente já fiz todas, né? Foi explicação e aplicação. Bom, eu anotei aqui 4 coisas que eu acho que nós deveríamos refletir e ver de que maneira podíamos aplicar a nossa vida. Primeiro, levar a sério os avisos de Deus que nós encontramos na Bíblia, mesmo para nós. Nós somos salvos pela graça, fomos perdoados em Cristo Jesus, mas nós temos ainda uma caminhada aqui nesse mundo. E nós não queremos que Deus esteja contra nós. Não é que Ele está contra nós para nos destruir, mas nós não queremos desagradá-lo como um filho que ama o pai, não quer fazer isso com o pai. E talvez até, se não for por amor, com receio da disciplina que virá. Então, vamos levar a sério as advertências de Deus, onde, eu penso, por exemplo, em Gálatas 6, quando o apóstolo Paulo diz, na versão evangélica, né, neotestamentária disso aqui, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, isso aqui não é coisa de Antigo Testamento, não, que eu estou falando para vocês. Isso aí está bem no coração do Novo Testamento. Então, vamos levar Deus a sério e pensar bem antes da gente fugir à vontade dEle. A segunda aplicação que eu coloquei aqui tem a ver com idolatria. Eu disse a vocês que idolatria era o pecado principal de Israel, e era mesmo. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais os judeus foram acusados de idolatria. Foram curados pela invasão dos babilônios. Não tem mais ídolos em Israel a partir daí. Quando eles voltam para a terra prometida, acabou Baal, acabou Estarote, não tem mais. O pecado deles é outro. Mas de idolatria você não podia acusá-los. Mas isso quer dizer que a idolatria cessou? Não, porque ela toma uma forma mais sutil. Em vez de ser um ídolo de pedra, de barro, de gesso, de ouro, de prata, ou madeira, qualquer outra coisa, é um ídolo formado no coração. É a nossa obsessão, é aquilo que toma o primeiro lugar, é aquilo que destrona Cristo do centro da nossa vida. Isso é um ídolo.
talvez mais perigoso do que os ídolos de Israel no Antigo Testamento, que você podia quebrar, moer no pó e dar para o pessoal beber, como Moisés fez com o bezerro de ouro, né? Isso era possível fazer. Mas esses ídolos, eles são mais sutis, porque eles estão lá dentro, são invisíveis, e nem sempre a gente discerne. Mas a gente devia pensar também que Deus continua aborrecendo a idolatria. Um outro ponto aqui, e eu vou ficar com esse último, é que eu coloquei de aplicação: não confiar prioritariamente em soluções humanas ou poderes terrenos. Lembrar sempre de buscar primeiro o nosso Deus, em vez de sair correndo para pedir ajuda a esse ou aquele, recorrer a recursos que existem, mas esquecendo o nosso Deus como sendo a resposta principal às crises que acontecem aqui nesse mundo. Amém? Como é atual, né? O livro do profeta. E é interessante como a humanidade não mudou, não é? Pecamos exatamente do mesmo jeito. E Deus continua agindo absolutamente do mesmo jeito. Antes de Cristo, depois de Cristo. Não há diferença. É o mesmo Deus. E nós devíamos temê-lo, amá-lo, porque ele, como eu disse, ele faz tudo isso, mas dizendo: eu estou na expectativa de que eles venham me buscar. E, ao fazer isso, nós somos perdoados e restaurados por conta do que Cristo fez. Amém? Nosso Deus, nós não temos nem palavra para dizer para o Senhor o quanto nós reconhecemos a nossa culpa, nosso erro, naquilo que é básico. E, ao mesmo tempo, não conseguimos expressar gratidão pelo teu amor, pela tua paciência para conosco. Porque, apesar de tudo isso, o Senhor ainda mandou Jesus, por causa de quem a tua misericórdia se estende a nós, para ser o nosso Salvador. Te damos graças por ele. Abençoa aqueles que estão aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham pela internet, em nome de Jesus. Amém.